Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paulo Davi. Estamos gravando toda quarta-feira uma série Repensando a História. E hoje queremos seguir nessa série, dentro da série que nós começamos, que é Repensando a História do Brasil, falando sobre a Era Vargas, um período muito importante para a nossa história e que nos ajuda a entender o Brasil de hoje. Vamos lembrar que a Primeira República, a República Velha, ela vai entrar em crise justamente após a Primeira Guerra Mundial, que deixou o país desabastecido, já que tudo era importado, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, abrindo, um mercado para o início da indústria no Brasil. Claro, é uma indústria baseada na iniciativa privada, principalmente de imigrantes, que vão dar o início na indústria, especialmente na cidade de São Paulo. Por que a cidade de São Paulo? Porque a infraestrutura ali em São Paulo já estava toda montada para atender a demanda do café. O Brasil tinha passado, na segunda metade do século XIX, por um processo de modernização em termos de escoamento do café, justamente para suprir a falta de mão de obra causada pelo fim do tráfico negreiro. Muito bem, esse desenvolvimento industrial, esse primeiro surto industrial na cidade de São Paulo, vai levar a um grande crescimento urbano, vai levar, evidentemente, ao surgimento de uma burguesia industrial no Brasil, ainda que incipiente, vai levar ao aparecimento de uma classe média urbana com maior diversificação e vai também gerar um operariado, Forças essas que não são atendidas de forma alguma pela política dessa república voltada a atender principalmente os fazendeiros de café, Então, a partir aí dos anos 20, nós vamos começar a ver uma série de manifestações de descontentamento com a política do café com leite, política de valorização do café, política que só atendia principalmente um grupo, que eram os cafeicultores. Então, na cidade de São Paulo, nós vamos ter a Semana de Arte Moderna, de 1922. Nós vamos ter, em 1917 ainda, em meio à guerra, uma greve operária, uma greve geral em São Paulo. E nós vamos ter o início do movimento tenentista, E para a gente entender o movimento tenentista, nós vamos lembrar de toda a história do Exército Brasileiro, e que, a partir do momento do desenvolvimento da cidade de São Paulo em função da indústria, desse crescimento, muitos jovens de classe média que faziam faculdade, que estavam na universidade, ingressaram nas fileiras do Exército. Então nós vamos ter a entrada de um elemento do Exército diferente daquele elemento tradicional, porque o Exército era basicamente recrutado nas populações mais carentes, os soldados, e os elementos da alta oficialidade geralmente saía desse setor que dominava o país, que era o setor agroexportador. Mas agora nós temos jovens oficiais que passaram pela universidade, que estudaram economia, que estudaram a política e percebem que esse modelo, presta bem atenção, esse modelo inteiramente voltado ao setor agroexportador, sem uma diversificação maior da economia, colocava o Brasil, mantinha o Brasil na periferia do sistema capitalista. Então há um descontentamento por parte desses jovens oficiais que vão acabar optando pela luta armada. Então vai começar aí nos anos 20 o movimento chamado tenentista, que vai marchar pelo Brasil, desde uma coluna que sai do Rio Grande do Sul, a coluna Press, até o movimento Siqueira Campos, ali no... Siqueira Campos, ali em São Paulo, e os 18 do Forte Copacabana. Esses movimentos vão se encontrar, esses destacamentos, e vão marchar pelo Brasil, pregando as mudanças que essa jovem oficialidade acredita ser necessário implantar no Brasil. Entre eles, o voto secreto, para acabar com os currais eleitorais, para acabar com esse controle que os coronéis exerciam sobre a população rural, que ainda era majoritariamente a população brasileira. Nós vamos ter o descontentamento por parte dessa burguesia que havia nascido
e que precisava de políticas de Estado para favorecer a indústria. Nós temos um operário que procura melhores condições de trabalho, né? Então há um descontentamento, e esse descontentamento vai se somar ao próprio setor agroexportador das diversas regiões que se sentia prejudicado com a política que priorizava a valorização do café. Tudo isso vai culminar, né, com o final do mandato de Washington Luiz, que ao invés de manter o acordo chamado Café com Leite e apoiar Antônio Carlos de Andrade, indicado pela oligarquia mineira, ele vai apoiar Júlio Prestes. E nós vamos ter aí uma grande eleição, uma grande disputa eleitoral, de um lado do Rio Grande do Sul, a Paraíba, e outros estados que estão descontentes com essa política da República Velha, que vão lançar a candidatura de Getúlio Vargas e João Pessoa para disputar com Júlio Prestes, né? É claro que a máquina eleitoral vai dar vitória para Júlio Prestes, mas todos esses descontentamentos viram em Getúlio Vargas uma liderança para que fosse derrubada definitivamente essa Primeira República, que é o que aconteceu, né? Em 1930, aquilo que ficou conhecido como Revolução de 30, mas que na verdade não é uma revolução, porque o poder não passou de uma classe para outra, foi apenas um ajustamento, né? Um setor forte, poderoso, que naquele momento, nos anos 30, né, no início de 1929, enfrentava uma crise econômica muito grande, com reflexo da quebra da Bolsa de Valor de Nova York, e por outro lado, várias forças que sozinhas não poderiam tomar o poder, mas que viram em Getúlio aquele elemento catalisador. Então Getúlio chega ao poder como representante de diversas forças antagônicas, e é aí que está o mérito do Getúlio, né, como estadista. Ele consegue vender a ideia para cada um desses grupos, operariado, burguesia industrial que estava nascendo, classe média, setores oligárquicos dissidentes, que ele seria a solução. E é assim que começa a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945. E como se deu essa Era Vargas? Nós vamos ter vários períodos. Primeiramente, o governo provisório, que durou 4 anos, né? Ou seja, durante 4 anos, Getúlio chefiou todo o governo do país, sem partido, sem Congresso, sem governadores de Estado, porque ele utilizou os tenentes, principalmente os tenentes, para ser interventor nos lugares dos governadores que foram depostos, juntamente com Washington Luiz. Aqui no estado de Goiás, coube a esse governo provisório de Goiás para Pedro Ludovico Teixeira. Inclusive, Pedro Ludovico Teixeira, enquanto Getúlio Vargas esteve no poder durante toda a Era Vargas, ele vai estar aqui governando também Goiás, né? Então nós temos esse governo provisório, que de provisório parecia que não seria nunca, né? E esse governo provisório só chegou a um fim depois das pressões feitas pela oligarquia paulista, né? Que, vendo o continuismo de Getúlio, levantou a bandeira da constitucionalização. Então eles vão tentar, né, fazer uma contra-revolução, que eles chamaram de Revolução Constitucionalista de 32, para derrubar Getúlio e, quem sabe, voltar ao poder. É claro que Getúlio tinha muito mais habilidade política, e ele então convoca, né, depois de vencer militarmente essa resistência paulista, ele convoca a Assembleia Nacional Constituinte, que em 2 anos irá escrever uma nova Constituição, né? Então ele vai acabar ficando nesse governo provisório por 4 anos. A nova Constituição brasileira, terceira do Brasil, a segunda da República, a Constituição de 1934, né? Ela traz algumas novidades, entre elas o voto secreto, que era uma reivindicação de todas as forças que se opunham, né, à República Velha, o voto secreto, o voto feminino, né, e as primeiras leis trabalhistas do Brasil. Getúlio Vargas fez questão, durante todo o seu governo, de incluir na Constituição, através dos deputados constituintes, leis trabalhistas, e que estão até hoje na nossa Constituição, inclusive na de 88.
E isso aí, à primeira vez, parece uma grande coisa, mas não é. Porque em todo mundo, as conquistas trabalhistas, os chamados direitos trabalhistas, conquistas trabalhistas, foram conquistados pela luta sindical. O sindical é o grande instrumento da classe trabalhadora, que organiza, que une, que torna a classe trabalhadora uma força, né, que tem um efeito importante. A luta social, ela é muito importante para a classe trabalhadora. Por quê? Porque ao colocar as leis trabalhistas na Constituição, Vargas já vai atrelar a luta do trabalhador ao Estado. E essa é uma característica de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tem basicamente dois objetivos. Ele quer que o Estado gerencie, conduza o processo de industrialização do Brasil. É claro que ele vai continuar valorizando o café, apenas vai limitar, né, a produção de café, ele não vai permitir novos plantios de café, mas aqueles que já viviam do café vão continuar sendo protegidos pelo Estado. Ele não vai fazer reforma agrária, que era um grande problema herdado do Brasil Colônia. Com isso ele vai atender a esse setor, né, que vai continuar concentrador de terra no Brasil, e com isso ele vai ter o apoio desse setor. Ao continuar valorizando o café, ele vai pacificar, né, até certo ponto, esse descontentamento da oligarquia paulista. Getúlio, ele quer industrializar o Brasil, mas ele não vai permitir que essa industrialização esteja na mão da iniciativa privada. Ele quer ter o controle, através do Estado, da indústria. Então, uma das características da era Vargas é o Estado gestor da indústria. A indústria de base, principalmente, né? Que Getúlio vai negociar durante a guerra e vai conseguir empréstimos dos Estados Unidos para montar o nosso parque siderúrgico, né? A indústria do aço. Ele vai investir na pesquisa de petróleo e, eventualmente, não na era Vargas, mas no seu governo constitucional, 1950, 54, em 53, ele vai criar a Petrobras, uma estatal para ter o controle sobre a pesquisa, a exploração de petróleo no Brasil. E então esse Estado que controla a industrialização é uma das características de Getúlio Vargas. A outra característica é o atrelamento da luta trabalhista ao Estado. Getúlio vende a imagem que os trabalhadores não precisam de sindicatos, porque os trabalhadores têm ele, né, para defendê-los. Essa é a imagem que Getúlio vai vender durante a era Vargas. E com isso ele vai ter controle, né, tanto sobre o próprio Estado, né, e você vai ver como, porque ao entregar a Constituição de 1934, que estabelecia o voto direto, secreto para presidente, porém, a Assembleia Nacional Constituinte dizia que o primeiro presidente seria eleito pela própria Assembleia Nacional Constituinte. Os demais seriam eleitos por voto secreto, como era a reivindicação que, né, fermentava no Brasil já há algum tempo. Mas o primeiro seria pela própria Assembleia Nacional Constituinte, que elegeu Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas ele termina o governo provisório, 1934, e já começa o seu governo constitucional, eleito indiretamente pela Assembleia Nacional Constituinte. Se você pensa que vai parar aí, não vai. Getúlio Vargas ele tinha muita habilidade, ele tinha um projeto que ele queria tocar para frente, ele sabia, né, tanto as oligarquias do setor agroexportador via com maus olhos o desenvolvimento de uma indústria nacional. Essa sempre foi uma característica do setor agroexportador do Brasil. Não é que eles são contra a indústria, mas eles são contra o Estado subsidiar ou criar incentivo para uma indústria nacional. E eu vou explicar por que eu estou dizendo isso. Para as oligarquias que tinham poder desde o Brasil Colônia, mantiveram o poder do Brasil Império, durante a República Velha, era perigoso uma indústria nacional forte, porque essa indústria nacional forte, evidentemente, ia gerar o quê? Uma burguesia nacional forte, que certamente tiraria eles do poder. Eles querem o controle do poder. Eles querem a hegemonia do poder. Então a ideia que vai começar aí
a partir aí dos anos 40, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, é trazer para o Brasil indústrias estrangeiras, né? Essa é a ideia, né? Que está muito ligada aos ditames do Consenso de Washington depois da Segunda Guerra Mundial, aquela ideia de atender o capital financeiro que está por trás das transnacionais e abrir o país para a vinda de indústrias estrangeiras para o Brasil e o Brasil se industrializar, mas não por capital nacional. A ideia do nosso setor agroexportador era um Estado comprometido exclusivamente com o setor agroexportador. Que a gente ouve hoje, né, na propaganda que aparece na Globo, agretec, agrepop, agretudo, né? Bom, primeiro, o agro não é tech, ou se é tech, é uma tech que vem de uma modernização conservadora, porque é uma modernização dependente de tecnologia estrangeira, né? Então, esse agro é tech, a gente tem que ver a tech para quem, né? Agro é pop? Não, o agro não é pop porque ele sempre atende um único setor, né? Ou seja, a prioridade é exportar a produção e o que fica aqui muitas vezes é ruim e é caro, que atinge a população brasileira. Então, agro não é pop. Agora, agro é tudo. Essa é a parte verdadeira dessa propaganda. Para essa gente, agro tem que ser tudo. Tanto é que todas as vezes que eles estão no poder, eles começam o processo de desindustrialização do Brasil, né? E desindustrialização do Brasil significa o quê? Vender as nossas empresas para o capital estrangeiro, né? Parar com incentivo à indústria nacional, privatizar as estatais, né? E por incrível que pareça, as estatais, diante desse quadro, ainda têm uma importância muito grande, ainda que Getúlio queria ter o controle, mas naquele momento, provavelmente, era importante que a indústria de base fosse patrocinada pelo Estado, para ela não cair já na mão do capital estrangeiro no seu início. Bom, mas vamos continuar. Além do controle sobre a indústria, Getúlio Vargas queria ter o controle sobre a classe trabalhadora. Não existia mais o voto aberto, onde os coronéis tinham o controle, né, sobre os trabalhadores do campo, mas agora, com a indústria, a população brasileira iria gradativamente se urbanizar e era preciso ter algum controle sobre os eleitores. E Vargas passou a ter esse controle, atrelando os direitos trabalhistas ao Estado e esvaziando a luta sindical no Brasil. Então, de um lado, Vargas tem um papel importante quando ele cria uma política voltada para a industrialização, né? Ainda que essa é uma industrialização controlada pelo Estado e é obviamente controlada por Vargas. Mas a parte triste dessa história é o controle da classe trabalhadora através do peleguismo sindical, né? Através do Estado. Bom, isso é um ponto importante que a gente precisa ter em mente. E Vargas, é óbvio que o projeto dele, diante da oposição, diante do quadro mundial, ele não conseguiria colocar isso em prática em 4 anos de governo. Então Vargas ele vai explorar o quadro internacional, a polarização ideológica que já existia no mundo e que levaria à Segunda Guerra Mundial, né? Entre as classes trabalhadoras europeias, os sindicatos, os partidos socialistas de um lado, e a burguesia temerosa, né, de que os trabalhadores tomassem o poder apoiando o fascismo, né, e na Alemanha o nazismo. Esse é o quadro europeu, né? A ascensão do nazifascismo e a polarização, de um lado, os socialistas apoiando uma democracia real, com a classe trabalhadora realmente no poder, e de outro lado, o fim da democracia com o fascismo defendendo o poder militar, governando o Estado. Bom, aqui no Brasil, nós tínhamos um reflexo do que estava acontecendo lá fora. Nós tínhamos aqui tanto a ANL, Aliança Nacional Libertadora, né, liderada pelo Partido Comunista do Brasil, que, por sua vez, era liderado por Luiz Carlos Prestes, o antigo capitão Prestes, da coluna Prestes, que havia, depois de saído do país, se exilado, ali no final da República Velha, havia ido para a União Soviética e havia aderido, abraçado ao marxismo soviético.
e ele vai fundar o Partido Comunista no Brasil, inclusive o primeiro partido ideológico no Brasil, né? Não um partido ligado a um setor econômico, né? Mas um partido com um discurso, com uma proposta ideológica, que vai chefiar todos os socialistas, anarquistas e todos aqueles que defendem um Estado sob o controle da classe trabalhadora. Claro que o Brasil ainda estava longe, né, de uma consciência de classe, né? A maior parte da população analfabeta, vinda do campo, viveu sob o controle do coronel, agora seduzidas pelo discurso populista de Getúlio Vargas. Inclusive Vargas é o inaugurador, o criador do populismo no Brasil, né? Caracterizado por essa liderança carismática, essa política de um lado que protege o interesse do capital, mas ao mesmo tempo também diz proteger o interesse do trabalhador, como se isso fosse possível, né? Então essa manipulação das massas que caracteriza o populismo, Estado assistencialista, ao assumir, né, o controle sobre os direitos trabalhistas, e o populismo de Vargas era mal visto, tanto pelos socialistas, né, todas as agremiações socialistas reunidas na ANL, eles percebiam a manipulação de Vargas e percebiam as características fascistas que Vargas já demonstrava pela sua maneira de governar. Por outro lado, também os fascistas mesmos, né, não apoiavam Vargas, porque Vargas ele era independente de qualquer partido. Vargas não tinha um partido por trás dele. Ele chegou ao poder como elemento catalisador de forças antagônicas, permaneceu no poder durante 4 anos, foi eleito diretamente pela Assembleia Nacional Constituinte, e partido ele nunca teve, até então. Vargas, ele realmente concentrava o poder. E diante dessa polarização aqui no Brasil, da ANL, né? E do outro lado, da AIB, Aliança Integralista Brasileira, liderado por Plínio Salgado, né, o líder fascista no Brasil, fascismo abertamente explícito, né, confesso, né, e que atacava Vargas justamente, porque Vargas ele controlava o poder, e esses dois partidos lutando, Vargas aproveitou da situação, né, e mandou fechar a ANL. Mandou fechar a ANL, forçando a uma grande burrada histórica, que foi a tentativa, né, que o Partido Comunista e a ANL teve de tentar tomar o poder no Brasil através de um levante, de uma tentativa, né, de insuflar as massas e tomar o poder. Porque foi totalmente isolado, uma meia dúzia, né, de manifestantes que acabaram presos, inclusive Luiz Carlos Prestes e sua esposa Olga Benário. E aí vem uma parte triste dessa história, né, que Vargas eventualmente vai usar e entregar a Olga Benário aos nazistas na Alemanha, porque ele está flertando com a Alemanha enquanto ele não toma posição, enquanto ele não vê para que lado realmente a guerra vai. E ele jogou com os Estados Unidos e a Alemanha durante muito tempo, e finalmente, né, principalmente depois da derrota alemã na Rússia, na União Soviética, ele vai se posicionar do lado dos Estados Unidos. Mas antes ele vai entregar a Olga Benário para os nazistas, para tentar agradar os nazistas, né? Entrega a esposa, né, de Luiz Carlos Prestes, e isso é uma parte muito triste, ela acabou morrendo no campo de concentração. Foi uma coisa muito triste da nossa história. E esse não foi o único crime que Getúlio Vargas cometeu. Óbvio, um homem que quer o poder a qualquer custo, ele vai fazer o lícito e o ilícito para estar no poder. E a AIB achou que era uma grande coisa, né? Quando ele manda fechar a ANL e depois prende, né, os aliancistas, ele pensa que então Vargas está se posicionando do lado do fascismo. Vargas não está se posicionando do lado do fascismo. Ao contrário, Vargas vai usar essa tentativa de tomar o poder, essa incipiente tentativa de tomada de poder do Partido Comunista no Brasil, e vai fazer toda uma propaganda, e ele vai encomendar um falso plano comunista, que supostamente teria sido encontrado,
um plano de tomada de poder, um plano que mostrava que os comunistas estavam infiltrados em todos os setores da economia e da sociedade brasileira e que eles iriam tomar o poder. E baseado nesse plano que ele mesmo encomendou, ele vai dar um golpe de Estado em 1937, né? Pelo rádio. Com toda a sua habilidade de manipulação, ele, pelo rádio, fecha o Congresso Nacional, instaura o Estado Novo. 1937. Esse Estado Novo, que vai até 45, onde Vargas vai governar novamente o Brasil, com todos os poderes, né? E visivelmente mostrando o seu lado fascista, né? Só que um fascismo sem partido. Essa é uma característica própria de Getúlio Vargas. E ele, durante esse governo, ele vai criar o Departamento de Imprensa e Propaganda, porque ele ou inspirado no Departamento de Imprensa e Propaganda nazista, né, do Goebbels, ou, convém até uma pesquisa sobre isso, né, quem que inspirou quem, ou quem fez primeiro, né, mas Vargas soube usar a propaganda a seu favor, criando, né, o culto à sua personalidade, e estabelecendo censura para qualquer veículo que o critique. Ele vai criar também o DASP, Departamento de Ação do Serviço Público, e vai criar toda uma força de funcionalismo público que vai servir de base de sustentação política para ele. Então ele vai aparelhar o Estado a seu favor, né? Criando um funcionalismo público que sustenta Vargas no poder. Então nós temos o DASP, nós temos o DIP, polícia secreta e tudo mais, perseguição aos críticos, e ele vai ficar até 37. E ele só vai sair porque a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial foi a vitória das democracias liberais contra o nazifascismo. E Vargas, então, fica numa situação complicada, porque lutou ao lado das democracias liberais contra o nazifascismo, sendo um governo legitimamente, claramente, indiscutivelmente fascista, né? Então Vargas vai começar a ver que haverá uma pressão após o final da guerra pela redemocratização do país. Vargas ainda tenta tomar a frente desse movimento. Você acredita nisso? Vargas acabou com a democracia do Brasil e depois sai com a sua bandeira, com a bandeira de redemocratização, né? Mas é claro que ele não vai conseguir, ainda que ele vai ter apoio, principalmente dos setores trabalhistas, né? Porque ele vai criar o partido PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que vai ser composto pelos sindicais pelegos, né? Da época de todos os seus governos. O PDT, né? O PTB, desculpa, PTB. Ele vai criar também o PSD, que é o partido dos setores mais de elite, que apoiava o seu governo, mais do funcionalismo público, do alto escalão. E ele vai, inclusive, ter apoio de Luiz Carlos Prestes, que temia a saída de Vargas antes de se fazer uma nova Constituição Democrática para o Brasil. Então, o Luiz Carlos Prestes, a despeito de tudo que Vargas fez com ele, mostrando o compromisso que ele tinha com o país, acima de qualquer coisa, ele vai estar à frente, juntamente com outros, da chamada campanha queremista, que é a campanha de queremos que Getúlio fique até uma nova Constituição. E que Getúlio Vargas vai, é óbvio, pensar em aproveitar disso para permanecer no poder, mas ele não vai conseguir, porque ele vai ser deposto, né, por Eurico Gaspar Dutra, que foi, inclusive, chefe do seu exército. Ele vai ser deposto, mas não vai perder seus direitos políticos, tanto é que durante esses 5 anos que ele não vai estar na presidência, ele vai se candidatar a deputado, senador e vai continuar na política, né? Eles não querem Getúlio como ditador naquele momento, mas querem Getúlio ainda na política. E Getúlio vai saber usar esse período para preparar já a sua campanha quando ele volta em 1950, né?
eleito pela primeira vez e única vez por voto secreto direto. Então, essa é uma visão, né, rápida dos principais pontos, né? É uma aula bem de improviso, aquilo que veio, das coisas importantes, tá? Espero que te ajude a entender um pouquinho esse período, entender essa visão controversa de Getúlio Vargas, que ninguém nega que foi um grande estadista, porque soube, né, governar, mas que é controverso justamente que, se por um lado ele deu início à industrialização do Brasil, por outro, ele vai atrelar a classe trabalhadora ao Estado, como é até hoje, né? Que ainda controla salário mínimo e direitos trabalhistas. Aquilo que o Estado dá, o Estado toma, todo mundo sabe disso. Aquilo que o trabalhador conquista, ninguém pode tirar dele. Esse é o grande problema da história do trabalhismo no Brasil, né? Então eu espero que você tenha gostado, continue conosco, quarta-feira tem mais.